Quando a chuva bate no chão, sobe aquele cheirinho gostoso, não é? Esse gancho é meu, eu gosto dele. Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Carol com C, nossa Carol Lorenzetti. Carol com C. Você tá bem, Carol? Tô bem, Lorenzetti com C também, lembra? Olha. Com certeza. É italiano, não é? Sim, italiano. Como não, Lorenzetti? Não é Lorenzetti. Falando de chuva, as chuvas estão causando aqui no nosso agro, ou porque falta chuva, ou porque sobra chuva. Chuva é um destaque hoje aqui pra gente. Ah, é? Por quê? Por quê? As exportações de soja despencaram em janeiro. Atrasou a plantação. Que notícia preocupante, Pois hein? é. Preocupante. E eu já explico o que isso tem a ver com a gente aqui, nós consumidores, o que isso impacta para nós. Então vamos aos dados. Em janeiro desse ano, nós exportamos somente 49.500 toneladas. É o menor volume desde 2014. É uma queda, para vocês terem ideia, de 96% na comparação com janeiro do ano passado. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque faltou chuva lá em setembro, outubro, no momento de plantio nas principais regiões produtoras, que nós temos ali centro-oeste e sul do país. Só para a gente ter uma ideia, esse atraso na colheita está prejudicando no país todo. Então nós temos até agora, 2,5 milhões de toneladas colhidas, quando no ano passado já estava em 12 milhões de toneladas colhidas. Então é 2,5 vezes 12 milhões aí a diferença, né? O principal atraso é no principal estado produtor, que é Mato Grosso. Lá, somente 5% da área da soja foi colhida, quando no ano passado já estava em 25%. A gente também tem lentidão na colheita em Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Tocantins ainda nem começaram a colheita, quando no ano passado já tinha começado. Ou seja, tá faltando soja para exportar. Tá atrasando, mas vai exportar mais cedo ou mais tarde. Vai exportar mais cedo ou mais tarde. É preocupante esse atraso? Olha, Joel, o assim, que nós pensando temos? como um leigo, você não está entregando hoje, mas vai entregar amanhã. Sim, vai entregar. Mas o que isso Agora, a preocupação lá na é frente? se diminuir a produção. Sim. A chuva pode diminuir um pouco pontualmente a produção, queda de qualidade, ou porque faltou chuva na hora certa, ou porque sobrou chuva e aí causou mais umidade nesse grão. Isso pode afetar. Tem esse papo. Mas o que pode causar em fevereiro? Uma pressão maior nos portos, porque a soja vai ficar toda concentrada, conforme for colhendo, vai ficar concentrada mais em fevereiro para exportar. Pode haver uma pressão maior. O navio tem que partir cheio, né? Eu imagino. Exatamente. Vamos precisar de mais Senão é igual o caminhão andando vazio, né? Batendo caçamba, como a gente fala. Exatamente. Não é bom. Exatamente. Então, o outro problema, se está faltando soja aqui no mercado interno, a gente pode não consumir a soja em grãos, mas a gente usa indiretamente porque o farelo de soja é base, assim como o milho, da ração dos animais. Então, se falta farelo de soja, falta soja aqui no Brasil, o Brasil tem que comprar de outros países, ou até mesmo a soja que existe aqui ainda é comprada mais caro, porque se não tem soja, essa soja começa a valer ouro, isso né? é importante. Se você não está exportando, é porque não está pronto ainda. Se não está pronto e você precisa do farelo, que é o subproduto da soja, você tem que importar e fica mais caro. Isso, se não tem nem para exportar, também não tem para nós, o que acontece? Fica mais caro produzir. As carnes, de um modo geral, né, base de ração animal, e também os ovos entram nessa conta. Custo de produção aumenta. Então, nós temos aí um outro problema também. Está demorando mais para colher a soja. O campo tem o seu ciclo, né? Então, o produtor de algumas regiões colhe a soja, já planta o milho na sequência. No centro-oeste... Safrinha. A safrinha de milho. Porque não pode plantar soja direto, você já me explicaram isso. Não, soja sobre soja não pode. Então, colhe a soja, planta o milho. Se a soja não foi colhida, o milho é só plantado mais para frente. E isso prejudica a janela de chuvas, porque tem janela de chuva adequada para plantar o milho. Senão, não produz milho na quantidade suficiente. E em outros estados, principalmente em Mato Grosso, a colheita, o plantio de algodão também está atrasado, porque é um efeito dominó, né, Carol? Cascata, um efeito dominó gigante. Porque quem planta o milho também faz a safrinha, às vezes é para colher e fazer a silagem para o gado. Aí, se não tem alimentação para o gado ali, já começa a enfrentar as consequências negativas, porque tem que comprar de outro lugar mais caro. É um ciclo ruim para o consumidor. Nesse ciclo prejudica, inclusive, para nós. Só alguns dados aqui das exportações de soja em 2020, nós tivemos um excelente resultado, porque foram
83 milhões de toneladas, uma alta de 12% em relação a 2019. O Brasil se beneficiou aí dessa combinação de um real desvalorizado, ou seja, estava compensando muito exportar, como ainda está compensando. A safra também foi volumosa e essa demanda externa está aquecida. A China está precisando recompor os rebanhos dela, porque a peste suína africana dizimou ali o rebanho. Eles estão precisando de muita soja para ração animal, então eles estão demandando muito do Brasil. Mas o Brasil precisa colher para ter para nós aqui mercado interno e para exportar também. A tendência é que em fevereiro e março essa situação vá melhorando. Mas o excesso de chuva, Joel, só para eu complementar aqui, também prejudica que as máquinas entrem no campo. Porque mesmo aquela soja que está pronta para colher, ela não pode ser colhida num dia de chuva. Precisa de um tempo seco, um dia seco de calor para que essa máquina colha. Você sabe que o importante é não cair a produção, porque o produtor rural ele foi tão bem no ano passado que ele conseguiu firmar contratos, Ana, para o ano que vem, para 2022. Então ele vendeu a produção dele de 2021 e 2022. Ele tem que honrar os contratos. Exatamente, agora, né? ele tem que honrar porque ele já vendeu antes mesmo de plantar, imagine só. Que preocupação, hein? Tanto que a comercialização foi antecipada com essa boa maré aí de exportações, os produtores começaram até a antecipar ainda mais essa venda. Então agora eles precisam colher, plantar e colher no tempo certo para honrar esses contratos. Carol, com C. Lorenzetti, obrigado, viu, querida? Agradeço, Valeu. boa tarde. Abraço para Tchau, você, tchau. boa tarde.